evidência de fé é um caminho de erro. Porque toda a intenção do dedicado, precioso, Espírito Santo, é treinar nossa vida da fé. Então, vamos para o lado positivo desse aspecto, desse primeiro ponto aí, as sensações como evidência de fé. Será então que nós estamos condenados a uma experiência espiritual sem sensações? Será? Será que isso é divino? Será que esse é o caminho de Deus? Graças ao Senhor que não. Mas qual é o equilíbrio disso? Abra, por favor, na primeira epístola de Pedro. Veja que texto rico, irmãos, nesse tópico. 1 Pedro, capítulo 1, verso 6. Vamos iniciar no verso 6. Desde o verso 3, Pedro fala dessa eleição de Deus segundo a sua misericórdia, regeneração, a herança incorruptível nos céus, né? É o contexto aí que você certamente conhece. No verso 6 ele diz: nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Os irmãos estão vendo por que o Espírito Santo deseja nos treinar na vida da fé? Esse versículo está começando a deixar claro para nós. É impossível que um cristão viva no mundo sem várias provações, sem vários sofrimentos, de toda sorte. Então, se não formos treinados na vida da fé, nós iremos naufragar na fé, porque iremos buscar sensações como evidências da fé. Então, aqui Pedro coloca o contrário. Ele diz: exultais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, está vendo? O treinamento, uma vez confirmado, mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais. De novo, veja a ênfase da fé. Não o vimos e o amamos. Não vendo agora, mas crendo, exultais, mais uma vez a palavra exultais, com alegria indizível e cheia de glória. Em outros contextos, em outros tempos em que estivemos juntos, aqui mesmo, com os irmãos, em Londrina, me lembro que li para os irmãos um texto pequeno do diário de Jonathan Edwards, falando sobre uma das suas experiências espirituais. O tema era esse. E nessa pequena frase, ele comenta que em 1737, quando caminhava por um bosque em função de sua saúde e tal, ele vai descrevendo assim o relato, e então fala da sua experiência espiritual. Obviamente, uma experiência espiritual genuína. Obviamente, uma experiência espiritual que o tomou de surpresa. Conhecendo esse irmão, aqueles que o conhecem pela sua literatura, sabem que ele não foi aquele bosque buscando sensações espirituais. Ele era um homem de fé e que vivia a vida da fé. E ele descreve o que aconteceu com ele naquele bosque. As sensações, as experiências espirituais derivadas da contemplação de Cristo, derivadas da visão da glória de Cristo. Ele diz que foi tomado por uma visão da glória de Cristo, e ele não explica se essa visão foi física, muito provavelmente não, mas sim visão espiritual. Tomado por uma contemplação, uma visão, um vislumbre da glória de Cristo de tal maneira, que então ele disse que por cerca, ele diz, não posso precisar quanto tempo isso durou, mas talvez cerca de 1 hora. E na maioria desse tempo, eu estava imerso em copiosas lágrimas, assim ele descreve. Agora, se você não conhece essas coisas sobre Jonathan Edwards, você se espanta, porque ele era um homem extremamente racional. Ele é conhecido ainda hoje como o maior filósofo dos Estados Unidos. Não houve ninguém maior que ele até hoje. Esse irmão precioso em Cristo, Jonathan Edwards. Um intelectual ele era. Ele vai descrever algo das suas experiências espirituais no seu diário íntimo. Posteriormente, esse diário foi divulgado, não é? Então você vê a relação entre uma coisa e outra. O que Pedro quis dizer com essas palavras que nós lemos, senão isso que Edwards experimentou? No qual, não vendo agora, mas crendo,
exultais, com uma alegria indizível e cheia de glória. Será que significa isso? Se temos tido a bênção de conhecer o que isso significa, então nós sabemos. Queridos irmãos, para citar um outro irmão, George Whitefield, outro que viveu na mesma época, um maravilhoso servo do Senhor, pregou o evangelho de muitas maneiras, para muitas classes de pessoas. Se preocupava muito com a verdade da fé, a fé e a verdade. E certa vez, preocupado com a frieza de alguns, ele disse assim, George Whitefield: nós cristãos precisamos de mais do que um Cristo crido. Também precisamos de um Cristo sentido. Que frase preciosa. Todos nós temos essa necessidade. A vida cristã não é monótona, enfadonha, sem gozo, prazer, alegria. Muito pelo contrário. A descrição dela nas palavras de Pedro é alegria indizível e cheia de glória. Agora, irmãos, precisamos nos checar. Quanto dessa alegria indizível temos experimentado? Lá no quarto secreto. Lá, quem sabe, como George Miller, Dwight Moody, andando pela calçada e experimentando um impacto da presença de Deus, quase que devastador. Quanto nós temos experimentado do significado desse gozo indizível e cheio de glória. Nós não o buscamos, nós o temos por concessão. Porque nosso desejo é conhecer Cristo, na intimidade, na palavra, na comunhão. O gozo é a consequência. Então, 2 vezes Pedro usa a expressão exultai. Não é uma expressão qualquer. Quando estudávamos os masquil, o primeiro deles é o Salmo 32, o Salmo de perdão. E lindo salmo. Bem-aventurado o homem cuja iniquidade é perdoada. O salmo conclui dizendo assim: alegrai-vos, ó justos, regozijai-vos e exultai, os que são retos de coração. Alegrai-vos, no mesmo versículo, regozijai-vos e exultai. Regozijar, no texto lá, hebraico, do Salmo 32, se refere a um brado de alegria. Regozijai. Mas quando ele diz exultai, aquela palavra lá, no último verso do Salmo 32, é muito interessante. Ela se refere a um pulo de alegria. Um salto de alegria. Exultai, ó retos de coração. Será que esses salmistas, será que esses servos de Deus do passado e do presente, será que eles estão extrapolados na descrição das suas experiências espirituais? Ou será que nós é que temos estado aquém daquilo que realmente o Senhor deseja nos conceder, do gozo da sua presença? Mas, amados irmãos, é o gozo da fé. Não é o gozo de quem buscou o gozo. Não é a sensação de quem buscou sensação. E muito menos sensação para confirmar fé. Não. Quando marido e esposa experimentam a alegria da vida conjugal, eles não experimentam essa alegria para confirmar nada. Eles experimentam a alegria porque tem realidade no relacionamento entre eles. Assim com o nosso Senhor. Agora permanece uma pergunta. O Senhor não deseja nos conceder o gozo de sua presença? O Senhor não deseja nos conceder o gozo no meio de várias provações? Então, que o Senhor possa usar essas frases para checar e ajustar nossos corações nesse tema. Então, o primeiro tópico aí com relação ao perigo do subjetivismo. Buscarmos sensações para evidenciar fé. Mas então toma esse cuidado aqui. A verdadeira fé nos conduz a verdadeiras e santas sensações. Experiência cristã genuína. Segundo ponto. Vamos abrir na segunda epístola de João. Aqui há, na segunda e na terceira epístola, alguns versículos que eu gostaria que nós lêssemos.